Dê uma olhada em tudo que captei sobre o Espírito Santo. Você vai se admirar com o desejo profundo de ouvir o Criador. Você já sentiu aquela vontade forte de escutar a voz de Deus mostrando o caminho para seus passos? Já teve aquela sede por algo mais fundo, uma ligação de verdade com o que é divino? Eu senti. Houve um tempo em que, mesmo seguindo a religião e fazendo tudo certo, por dentro eu tinha uma inquietação que me roía. Eu via outros falando de fé com um brilho nos olhos, contando histórias de milagres e mudanças enormes, enquanto eu me perguntava em silêncio: por que eu não vivo isso? Será que estou perdendo algo importante? Eu tinha informação, mas me faltava vida. Eu cumpria regras, mas ansiava por algo real. Esta é a história de como essa sede sem fim me guiou até encontrar o Espírito Santo de um jeito tão vivo que mudou minha vida para sempre, e como aprendi a seguir seu comando a cada passo. Fique ligado, porque o que você está prestes a escutar pode sacudir sua vida espiritual. Vou te levar junto através dos meus receios, das minhas descobertas e dos momentos decisivos em que a voz mansa do Espírito Santo quebrou o silêncio. Ao final dessa jornada, você vai ver que também pode sentir sua orientação e seu poder. Prepare-se! O que vem agora não é só um vídeo, é um convite para uma aventura da alma que tem o poder de virar tudo de cabeça para baixo. No começo da minha caminhada, eu era igual a muitos crentes sinceros. Eu fazia minhas orações, ia aos cultos, lia a Bíblia e, mesmo assim, sentia um vazio. Eu já tinha escutado sobre o Espírito Santo, claro. Sabia, na teoria, que ele vivia dentro da gente, mas conhecê-lo de fato era outra história. No fundo, eu não sabia como me conectar com ele. Para mim, o Espírito Santo era mais um conceito complicado de igreja do que uma presença real e atuante. Eu me acalmava pensando que, talvez, aquelas histórias de ouvir sua voz clara e forte eram só para pessoas muito santas ou coisa da época da primeira igreja. Eu dizia a mim mesmo, talvez Deus não fale mais como antigamente. Uma ideia que, hoje eu sei, estava muito errada. Muitas e muitas pessoas nas igrejas sabem sobre os presentes especiais do Espírito Santo. Elas já viram ou ouviram falar de mensagens inspiradas, curas ou línguas, mas nunca chegaram a ter uma amizade de perto com a pessoa do Espírito Santo. Eu era um desses. Eu sabia o que ele fazia, mas não tinha criado laços com ele. Isso machucava. Como podia ser que eu acreditasse por anos, e mesmo assim, minha relação com Deus parecesse tão fria e distante? Essa frustração crescia em mim junto com uma ânsia profunda por mais. Eu queria viver o que os outros contavam com tanta garra. Eu queria sentir aquele fogo de dentro, aquela orientação inconfundível, aquela paz que domina que eles diziam vir da presença do Espírito Santo. Noite após noite, eu orava no meu quarto e dizia: Deus, por que não sinto tua presença? Se o teu Espírito está mesmo aqui, por favor, me fala, me guia, me enche de ti. Havia momentos em que só recebia silêncio, e confesso que a dúvida batia na porta. Será que o erro está em mim? Mas, mesmo nesses momentos de aparente calmaria, minha sede só ficava mais forte. Era como se lá no fundo da minha alma uma voz sussurrasse: existe mais, muito mais de Deus para você. Sem que eu soubesse, essa já era a voz suave do Espírito Santo me chamando para procurá-lo. Tudo mudou no dia em que tive um encontro inesperado com um ensinamento que virou de ponta cabeça a minha forma de pensar. Lembro-me daquela tarde em detalhes. Eu estava procurando alguma luz em vídeos e pregações, quase sem querer. De repente, achei a gravação de um culto antigo, em preto e branco, onde uma mulher falava para uma multidão. Sua voz era ardente, ao mesmo tempo, doce, cheia de uma certeza que passava da tela. Eu nunca a tinha visto, mas suas palavras me prenderam na hora. Ela falava sobre o Espírito Santo como se o conhecesse por dentro, como se fala de um amigo muito próximo. Ela dizia que o Espírito Santo não é uma força distante nem só uma pomba simbólica, mas uma pessoa real com sentimentos, alguém que deseja nossa companhia. Meus olhos se encheram de lágrimas sem que eu percebesse. Cada frase que ela dizia parecia mirar no ponto mais fundo de mim. Em certo momento, quase olhando para todos nós através da câmera, ela declarou com força: Deus não procura vasos de ouro nem de prata. Ele procura vasos entregues, prontos para pôr sua vontade abaixo da dele. Essa frase me atingiu como um raio. Vasos entregues. Eu nunca tinha ouvido isso assim.
Ela continuou dizendo que o maior desejo de um ser humano é dar sua vida por inteiro a Deus para que o nome dele seja exaltado através dessa vida. Foi como se aquela oradora desconhecida estivesse decifrando o código que meu coração tanto buscava. Naquele instante, eu entendi. O problema não era Deus não falar. O problema era que eu não estava de verdade entregue para escutar. Até aquele dia, eu queria ouvir a Deus, sim, mas talvez quisesse que ele falasse o que eu queria escutar, que se encaixasse nos meus planos. Minha vontade ainda estava no controle. Essa descoberta foi dura. Entendi que Deus não podia me encher de seu espírito porque eu mesmo estava cheio demais de mim. Com o coração a mil, me ajoelhei ali na frente da tela e comecei a orar, abrindo minha alma. Eu disse: Senhor, quero ser um vaso entregue. Estou cansado de querer mandar. Me pega, me quebranta, faça a tua vontade em mim. Foi uma oração curta, mas carregada de verdade, a mais honesta da minha vida. Algo inacreditável aconteceu. Enquanto eu ainda soluçava aquelas palavras, senti uma paz sem tamanho descer no quarto. Uma calma que eu podia quase tocar. Era como se alguém tivesse entrado devagar e me abraçado com um abraço invisível. Minhas lágrimas mudaram. Não eram mais de desejo desesperado, mas de alegria e alívio. Pela primeira vez na vida, senti a presença do Espírito Santo de um jeito físico. Não o vi com meus olhos, mas sua realidade me inundou. Naquele momento, soube que nunca mais estaria só. Uma amizade havia começado com ele, uma relação de verdade, e tudo começou ao me render, ao dar o controle. Aquele ensinamento inesperado e esse encontro divino marcaram um antes e um depois. Era só o começo de uma jornada da alma maravilhosa. Depois daquele encontro, minha fome de conhecer o Espírito Santo cresceu muito. Mergulhei na Bíblia e em livros de fé tentando entender quem ele é de verdade. Antes, eu pensava nele de forma vaga, como uma pomba no batismo de Jesus ou um fogo no Pentecostes. Agora, eu entendia que ele é muito mais. É Deus vivendo em nós, o ajudador que Jesus prometeu, a fonte de força e guia para todo crente. Comecei a vê-lo ao longo da história, desde o início do mundo, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, até os mensageiros de Deus do Velho Testamento que falavam inspirados por ele, e principalmente no Novo Testamento, onde sua presença mudou tudo. Lembrei da história de Atos, capítulo 2. Cerca de 120 seguidores com medo se juntaram em um quarto alto, orando e esperando, como Jesus tinha dito. De repente, um barulho forte do céu, línguas como de fogo se puseram sobre cada um e todos foram cheios do Espírito Santo. Aquelas pessoas comuns saíram daquele lugar transformadas em algo fora do comum. Pedro, que antes tinha tido medo, agora pregou com coragem, e em um dia milhares acreditaram. O Espírito Santo tinha chegado às suas vidas e eles nunca mais seriam os mesmos. Aquele foi o nascimento da igreja, um momento histórico que provou como, quando o Espírito fala e guia, o medo vira fé e a fraqueza vira força. Não foi um caso isolado. Ao longo dos séculos, sempre que homens e mulheres seguiram a voz do Espírito Santo, coisas enormes aconteceram. Pense nisso. No século XX, houve algo chamado Avivamento da Rua Azusa, em 1906. Um pequeno grupo de pessoas em Los Angeles decidiu buscar a Deus com toda a alma, querendo mais do Espírito. O que começou em uma igreja humilde de madeira virou uma explosão de fé que se espalhou pelo mundo todo. Pessoas de todos os lugares viajaram para sentir esse agir de Deus e depois levaram o fogo para seus países. O resultado, hoje, é que se calcula que mais de 550 milhões de cristãos no mundo todo podem traçar sua origem espiritual até aquele avivamento incrível. Sim, você leu certo, centenas de milhões. E se estima que cerca de 50 mil pessoas novas se juntam a essa fé viva todos os dias. Estes não são só números, representam vidas refeitas pelo mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecostes. Isso me deixou sem ar. Notei que o Espírito Santo tem agido e falado o tempo todo, em todas as épocas, e que até hoje sua voz ecoa nos corações dispostos a ouvir. Entender essa parte da história me chocou. Eu não podia mais pensar que as experiências com o Espírito Santo eram raras ou só para alguns poucos. Pelo contrário, elas são o centro do cristianismo verdadeiro. O próprio Jesus disse que era bom para nós que ele partisse, porque enviaria o ajudador para ficar conosco para sempre. Para sempre. Isso inclui o agora, incluía o meu agora.
Eu soube que estava começando uma amizade com o mesmo Espírito que trabalhou em Pedro, em Paulo, nos avivamentos de antes e de hoje. Não era outro Espírito, era o próprio Deus, o Espírito Santo, que agora tocava minha vida particular. E com essa certeza no coração, me preparei para aprender como escutar sua voz e deixar-me guiar por ele a cada dia. Saber que o Espírito Santo é real e está presente foi maravilhoso, mas agora vinha o próximo grande desafio: como saber qual é a sua voz? Porque uma coisa é saber que ele fala, e outra é reconhecer quando ele está falando com você no meio de tantas vozes, seus próprios pensamentos, dicas de fora, até mesmo que te tira a atenção. Encarei essa pergunta com firmeza. Espírito Santo, me ensina a te escutar. Aos poucos, fui achando algumas dicas práticas que mudaram totalmente minha capacidade de ouvir seu sussurro divino. Vou te contar as mais importantes que aprendi. Silêncio e tempo a sós todo dia. Em um mundo cheio de barulho, descobri que precisava calar minha alma para escutar a Deus. Comecei a reservar momentos a sós, bem cedo de manhã ou tarde da noite, apenas para ficar quieto na presença de Deus. No início, minha cabeça voava para todo lado, mas eu insisti. Aprendi a ficar parado, a respirar fundo e focar meu coração nele. Às vezes, colocava uma música suave de adoração, outras vezes, apenas repetia o nome de Jesus com respeito. Lentamente, nesse silêncio sagrado, comecei a notar uma voz interna suave. Não era um som nos meus ouvidos, mas um pensamento nítido e espontâneo que nascia em mim, muitas vezes com uma paz profunda. Entendi que o Espírito Santo é amigo do silêncio. Quando desligamos o barulho do mundo, a sua voz fica mais clara. Leitura da palavra e certeza. Ao me afundar na Bíblia, percebi que as palavras escritas começavam a ganhar vida de formas novas. Partes que antes pareciam difíceis, de repente, falavam diretamente à minha situação. Era como se o autor estivesse ali, me soprando significado. Além disso, a Bíblia se tornou meu modelo para saber se a voz era do Espírito. Isso é chave. O Espírito Santo nunca se desmente. O que ele me sussurrar ao coração sempre vai estar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, se eu sentia uma direção na oração, eu a comparava com a Bíblia. Se o que eu achava que ouvia incentivava amor, perdão, verdade, pureza, era sinal de que vinha de Deus. Se, ao contrário, trazia confusão, medo sem motivo ou ia contra o que a Bíblia ensina, eu sabia que não era o Espírito Santo. Que tranquilidade me deu entender isso. A Bíblia era como o mapa e o Espírito Santo, a luz que me ajudava a interpretá-lo para minha vida. Perceber seus toques. Às vezes, esperamos que Deus fale com voz alta ou com sinais chocantes, mas aprendi que na maioria das vezes ele fala no simples. O profeta Elias descobriu que Deus não estava no terremoto nem no fogo, mas em um sussurro leve. Comecei a prestar atenção a esses pequenos toques. Uma ideia forte de ligar para alguém, um sentimento de alarme quando estava prestes a fazer algo errado, ou um impulso rápido que me convidava a fazer o bem. Essas impressões sutis se mostraram, muitas vezes, o Espírito Santo me guiando. Por exemplo, um dia, enquanto dirigia para o trabalho, senti com força para mudar minha rota de sempre, sem razão clara. Obedeci a esse toque interno. Mais tarde, soube que na estrada que eu costumava pegar houve um acidente grave bem na hora em que eu estaria lá. Eu me arrepiei. Entendi que aquela pequena voz interior tinha me protegido. Comecei a dar valor a esses impulsos em coisas pequenas. Se sentia de dar uma palavra de ânimo a alguém, eu fazia. Se sentia de conferir algo 2 vezes, eu conferia. E, de novo, se confirmava que eram acertos que iam além da minha própria lógica. Era ele conduzindo meus passos até no dia a dia. Essas práticas foram moldando em mim um ouvido espiritual mais sensível. Não foi do dia para a noite. Precisou de tempo, de fazer sempre e de humildade para aceitar quando eu errava. Mas o Espírito Santo é um mestre paciente. Aos poucos, ele foi me ensinando sua linguagem. Às vezes, sua voz vinha com força e certeza, me corrigindo em algo com amor, mas com firmeza. Houve até momentos em que senti sua direção criativa, ideias e saídas para problemas que surgiam depois de orar, tão brilhantes que eu sozinho não teria pensado. Aprendi a dar o mérito a ele por essas inspirações, e quanto mais eu fazia isso, mais elas vinham. Era emocionante. Eu sentia que minha vida comum estava virando uma aventura em que Deus ia me falando capítulo por capítulo.
Na minha jornada para seguir o comando do Espírito Santo, descobri um segredo escondido que libera tudo: a entrega total. Eu já tinha tido aquela primeira visão quando me ajoelhei na frente daquela transmissão e disse a Deus para assumir o controle. Mas o processo de entrega continuou a ficar mais fundo. Não era só uma oração de um momento, cheia de sentimento. Era um estilo de vida de dar minha vontade a Deus todos os dias. E, deixe-me dizer, nem sempre foi fácil. Meu orgulho e meus desejos pessoais, às vezes, queriam ressuscitar e tomar a direção de novo. Quantas vezes tive que escolher entre fazer as coisas do meu jeito ou ceder ao toque suave do Espírito? Houve um momento especialmente marcante que nunca vou esquecer. Foi uma fase em que encarei o teste de abrir mão de algo que eu amava demais. Para ser honesto, senti que Deus estava me pedindo para soltar um sonho pelo qual eu tinha lutado por anos. Meu coração se dividiu. Uma parte queria se segurar, a outra sabia que devia confiar em Deus. Lutei em oração por noites inteiras. Por que me pedes isso, Senhor? Eu clamava com lágrimas. No meio desse teste, lembrei das palavras que ouvi daquela vez. Deus precisa de alguém que morra para si mesmo para que ele possa viver totalmente nele. Entendi, por fim, que não pode haver duas vontades competindo, a minha e a de Deus, no mesmo coração. Uma tem que ceder. Se eu quisesse de verdade seguir a voz do Espírito, tinha que estar pronto para segui-la mesmo que me levasse por um caminho diferente do que eu planejei. Com a alma por um fio, fiz a oração mais difícil. Pai, seja feita a tua vontade, e não a minha. Naquele instante, senti como se algo em mim literalmente morresse. Minha teimosia, minha insistência, meu eu em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, algo novo nasceu. Uma paz que não era natural inundou meu ser, me confirmando que eu tinha feito certo. Era a estranha calma que vem da entrega completa, quando você para de brigar com Deus e começa a andar junto com Ele. E então, aconteceu o inesperado: liberdade. Sim, contra toda a lógica, ao me entregar por completo, vivi a maior liberdade da minha vida. Eu não carregava mais a ansiedade de querer controlar cada resultado. Agora, eu descansava no fato de que Deus estava no comando. Aprendi na própria pele a lição que eu tinha escutado. Não se trata de usar o Espírito Santo para os meus objetivos, mas de ele me usar para os seus. Eu não posso tratar o Espírito de Deus como uma ferramenta para alcançar meus planos. Pelo contrário, devo ser eu objeto maleável nas mãos dele. Seu poder não está à minha disposição para que eu o manipule, mas está disponível quando eu me ponho à disposição dele, obediente. Que diferença! Essa compreensão derrubou meu orgulho. Percebi que eu não era o personagem principal dessa história, mas sim ele. Se algo bom saía da minha vida, não era mérito meu, mas do Espírito Santo agindo através de um simples vaso entregue. Eu precisava tomar cuidado para nunca roubar o crédito nem a glória dele e viver com sensibilidade para não entristecê-lo com atitudes egoístas. A entrega total, por ironia, me deu força. Ao morrer para mim, descobri a fonte da vida e do poder de verdade. Foi como se eu tirasse um entulho do canal e agora o rio do Espírito fluísse sem parar em mim. Se você alguma vez se perguntar por que talvez não vive mais de Deus, reveja o quanto você se entregou. No meu caso, cada pedacinho de ego que eu entreguei abriu espaço para um novo nível de intimidade com ele, e essa intimidade vale tudo. Com o tempo, ao viver nessa entrega e aprendizado contínuos, comecei a ver os frutos visíveis de seguir a voz do Espírito Santo. Minha vida, que antes era sem graça e cheia de dúvidas, começou a se encher de provas vivas. Eu queria contar todas, mas me deixe compartilhar algumas que mostram a força e a beleza de caminhar guiado por ele. Em primeiro lugar, meu interior foi transformado. Aquela preocupação constante que costumava me atormentar sumiu quase sem que eu notasse. Onde antes havia medo do futuro, agora existia uma confiança tranquila de que Deus dirigia meus passos. A tristeza que eu carregava por feridas do passado foi sendo trocada por uma alegria nova, uma alegria que nascia de estar em comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Até pessoas próximas notaram a mudança. Você parece diferente, mais calmo, mais feliz, me diziam. E era verdade. Eu mesmo me admirava de reagir com paciência onde antes eu me irritava ou de sentir amor puro por gente que antes me era difícil de aguentar. Não era um esforço forçado para ser melhor. Era o resultado natural de deixar o Espírito agir em mim.
A Bíblia chama isso de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade. Eu estava vivendo isso e entendi que seguir sua voz não só produz milagres por fora, mas também os maiores milagres por dentro. Mudar um coração, curar uma lembrança, pôr perdão onde havia raiva. Em segundo lugar, vi coisas externas mudarem por milagre quando eu obedeci ao Espírito Santo. Lembro de um caso que marcou. Um parente muito querido estava no hospital. Os médicos não davam esperança, e minha família estava desfeita de dor. Uma noite, orando por isso, senti que o Espírito Santo me tocava a ir ao hospital e orar por aquela pessoa pondo as mãos sobre ela. Devo confessar que por um segundo duvidei. Eu não sou ninguém especial, pensava. O que eu posso fazer? Mas aquela voz interior insistia com carinho e firmeza. No dia seguinte, criei coragem e fui. Entrei no quarto. O ambiente era pesado, os aparelhos apitavam sem parar. Peguei a mão do meu parente. Ele estava fraco e mal conseguia reagir. Sussurrei que iríamos orar e pedi para o Espírito Santo vir. Naquele momento, senti um calor nas minhas mãos e uma coragem que não vinha de mim. Orei com fé, declarando cura em nome de Jesus, seguindo cada palavra que o Espírito punha no meu coração. Ao terminar, nada de extraordinário aconteceu na hora, mas por dentro eu sabia que Deus tinha feito algo. 2 dias depois, contra todas as previsões médicas, esse ente querido começou a melhorar. Sua recuperação foi tão rápida que surpreendeu os médicos. Deus tinha feito um milagre, e eu soube que o milagre veio por obedecer àquela instrução silenciosa do Espírito Santo. Se eu tivesse ficado com minhas dúvidas, talvez nada disso tivesse acontecido. Histórias como essa se repetiram de diferentes formas. Nem sempre foram curas físicas. Às vezes, eram palavras ditas na hora certa que salvaram alguém da depressão ou escolhas inspiradas que livraram minha família de um grande prejuízo. O impacto de seguir a sua voz foi enorme. Me faz pensar no efeito dominó. Você obedece em algo pequeno e as consequências podem abençoar a muitos ao seu redor. Que responsabilidade! Mas, ao mesmo tempo, que presente é ser guiado pelo próprio Deus. E se olharmos além da minha experiência pessoal, vemos que o padrão se repete em grande escala. Quando os filhos de Deus escutam e seguem sua voz, o mundo em volta deles muda. Cada avivamento espiritual na história aconteceu porque alguém ouviu o Espírito Santo dizer: "Vai e ore. Pregue mesmo que riam de você. Ame esses rejeitados", e obedeceu. Já falamos do avivamento de 1906. Pois bem, algo parecido ocorreu em muitos outros momentos. Nos anos 70, por exemplo, houve um agir do Espírito Santo que atravessou diferentes tipos de igrejas. Foi a chamada renovação carismática. Pessoas comuns em igrejas católicas, protestantes históricas, começaram a sentir um fogo novo, a orar com fervor, a cantar com alegria, a usar presentes espirituais, simplesmente porque ouviram a voz de Deus reacendendo suas comunidades. O incrível é que não foi obra de um único líder, foi o Espírito Santo tocando corações dispostos por toda parte. Em 2011, estudos calculavam que os cristãos pentecostais e carismáticos, ou seja, aqueles que vivem a obra diária do Espírito, eram já mais de 584 milhões no mundo todo. 584 milhões de pessoas. É um movimento que não para. Quando li esse número, fiquei maravilhado pensando: tudo começou com um pequeno grupo em um quarto de oração há 2000 anos. Você já se sentiu perdido no seu caminho com Deus? Já sentiu um buraco fundo como se algo essencial estivesse faltando na sua relação com Ele, mas não sabe o que é nem como preenchê-lo? Fique comigo porque hoje vou te contar um segredo transformador que pode mudar sua vida para sempre. Não é só uma ideia, não é uma teoria passageira, é uma verdade poderosa que revolucionou a vida de milhões ao longo da história e que está ao seu alcance neste exato momento. Hoje vou te mostrar como abrir as portas ao Espírito Santo, como chamá-lo para ser o centro da sua vida e como viver uma ligação tão real, tão cheia de energia e de vida que você nunca vai querer voltar atrás. Deixe-me desenhar um quadro. Imagine uma vida cristã fria, na rotina, onde as promessas da Bíblia parecem longe, como palavras escritas em um livro antigo que não conseguem tocar seu coração. Agora, imagine o oposto. Uma vida onde cada palavra de Deus ganha vida, onde você sente a presença dele como um fogo que queima dentro, onde a alegria, a paz e a força fluem como rios que não secam. Qual dessas duas vidas você prefere?
Se a sua resposta é a segunda, então esta mensagem é para você. Não estou aqui para te dar um sermão chato. Estou aqui para te guiar passo a passo em direção a uma amizade íntima com o Espírito Santo. Uma relação que não é um luxo, mas uma necessidade total para todo aquele que deseja viver tudo o que Deus preparou. Prepare-se, porque este não será um passeio curto nem superficial. Vamos mergulhar fundo nas Escrituras, na história, no impacto que essa verdade teve no mundo e em como você pode usá-la hoje. Você está pronto para abrir seu coração e descobrir o que Deus tem esperado revelar a você desde o começo? Vamos nessa! Para abrir as portas ao Espírito Santo, a primeira coisa que precisamos é entender quem Ele é. E deixe-me te dizer algo que talvez te espante. O Espírito Santo não é uma força vaga, não é uma energia sem rosto, nem uma ideia complicada que flutua no ar. Não. Ele é uma pessoa tão real quanto você e eu, com emoções, vontade e uma presença que pode transformar tudo que toca. Isso não é uma opinião minha, é uma verdade que ressoa nas páginas da Bíblia e que foi confirmada por gerações de crentes ao longo dos séculos. Pense nisto. Quando Jesus estava prestes a deixar seus seguidores, ele não os deixou sozinhos como órfãos abandonados. Ele lhes fez uma promessa que mudou o rumo da história. Em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, ele diz: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro ajudador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês." Você percebe o que isso quer dizer? O Espírito Santo não é um visitante temporário que aparece e some. Ele é um amigo eterno enviado pelo próprio Deus para ficar com você em cada passo do caminho. Se voltarmos no tempo, podemos ver como o Espírito Santo tem agido desde o começo. No Velho Testamento, ele pairava sobre as águas na criação, como diz Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Ele veio sobre os profetas dando-lhes palavras de fogo para falar em nome de Deus. Por exemplo, em 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10, vemos que o Espírito de Deus veio sobre Saul e esse homem, que era um simples mortal, começou a falar em nome de Deus como se o próprio céu falasse por ele. Depois, no Novo Testamento, o Espírito Santo entra em cena de um jeito ainda mais grandioso. Em Atos, capítulo 2, o dia de Pentecostes marca uma grande mudança. Línguas de fogo descem, os seguidores falam em outras línguas e milhares se convertem em um só dia. Isso não é um mito nem um exagero. É um fato histórico que deu início à Igreja e que continua vivo hoje. Mas aqui está o que eu realmente quero que você grave na sua mente. O Espírito Santo não é só um personagem na história. Ele é uma pessoa com quem você pode conversar aqui e agora. A Bíblia nos mostra que ele tem emoções. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, somos avisados para não entristecermos, o que quer dizer que ele sente tristeza quando nos afastamos de Deus. Ele tem vontade. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz que ele distribui os presentes espirituais como quer, e não segundo o que pedimos. E ele tem mente. Em Romanos, capítulo 8, versículo 27, nos é dito que ele intercede por nós com gemidos indizíveis, ajustando nossas orações à vontade perfeita de Deus. Não é fantástico? Não estamos falando de uma ideia distante, mas de alguém que te conhece, que te ama e que deseja andar com você todos os dias. Então, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, igual em força e honra ao Pai e ao Filho, mas com um objetivo único: estar perto de você, te guiar, te consolar e te encher da vida de Deus. Se você quer abrir as portas para ele, o primeiro passo é reconhecê-lo como uma pessoa real, não como uma ideia. E quando você fizer isso, estará pronto para dar o próximo passo. Agora que você sabe quem é o Espírito Santo, deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar seu ponto de vista. Você acredita que pode viver a vida cristã sem ele? Talvez você pense que com esforço suficiente, com bastante disciplina ou com todo o conhecimento da Bíblia você pode dar conta sozinho. Mas deixe-me ser claro, sem o Espírito Santo, sua vida espiritual será como um deserto seco, um lugar onde as promessas de Deus parecem distantes e o poder de Deus parece inalcançável. Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus, e isso foi confirmado por inúmeras vidas ao longo da história. Por que precisamos dele? Porque o Espírito Santo é o sopro de vida para o crente. Em João, capítulo 16, versículo 8,
Jesus diz que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer que é ele quem abre seus olhos para você enxergar que precisa de Deus. Antes de conhecê-lo, talvez você achasse que estava bem, que sua vida era suficiente como estava. Mas quando o Espírito Santo entra em cena, ele te mostra a verdade, que o pecado te separa de Deus e que só por meio de Cristo você pode ser restaurado. Sem ele, estaríamos cegos, andando sem rumo, mas com ele, vemos o caminho para a salvação. Além disso, o Espírito Santo é nosso professor supremo. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus promete: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Você já leu a Bíblia e sentiu que as palavras não diziam nada a você? O Espírito Santo é quem as ilumina, quem as faz saltar da página e ressoar no seu coração. Sem ele, a Bíblia seria só tinta no papel. Com ele, ela se torna uma fonte viva de revelação que transforma sua mente e sua alma. E não para por aí. O Espírito Santo é também quem nos dá poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse poder não era só para os apóstolos, é para você e para mim. Você quer viver com coragem? Quer falar da sua fé sem medo? Quer ver milagres e sinais na sua vida? Isso só é possível quando o Espírito Santo te enche e te prepara para o trabalho que Deus te deu. Mas tem mais. O Espírito Santo é quem produz em nós o jeito de Cristo. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas não são qualidades que você pode fabricar com a sua própria força. Elas são o resultado da obra dele em você. Sem ele, nossas boas intenções não dão conta. Com ele, nossas vidas mostram a beleza e a pureza de Deus. Ao longo da história, os grandes avivamentos surgiram quando as pessoas reconheceram que precisavam do Espírito Santo. Pense na reforma religiosa, nos despertares espirituais do século XVII, nos movimentos de santidade do século XIX. Todos foram impulsionados por homens e mulheres que clamaram por sua presença. Sem ele, a igreja seria uma casca vazia. Com ele, ela vira um farol de luz para o mundo. Então, por que você precisa dele? Porque sem o Espírito Santo, sua vida cristã será uma sombra do que poderia ser. Ele é o ingrediente fundamental que faz tudo funcionar. Chegamos ao ponto principal da mensagem. Como abrimos as portas ao Espírito Santo? Esta não é uma pergunta de teoria, é um convite prático para mudar sua vida hoje. E deixe-me dizer algo, não se trata de regras difíceis nem de rituais estranhos. É sobre um coração que quer, uma decisão de coragem e passos simples que qualquer um pode dar. Você está pronto para descobri-los? Vamos ver um por um. O primeiro é a entrega total. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. O que isso significa? Significa que você dá tudo a Deus, seus planos, seus desejos, seus medos, suas ambições. É como abrir a porta da sua casa e dizer: entra, Senhor, este lugar é teu. Sem entrega, o Espírito Santo não vai forçar a entrada. Ele espera o seu convite. Depois vem a oração, a linguagem da alma que liga o humano ao divino. Em Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Você ouviu isso? Deus não é um pai distante que te faz implorar por migalhas. Ele está ansioso para te encher com seu espírito se você apenas pedir. Então, ore com fé, ore com ousadia. Diga a ele: Senhor, quero mais de ti. Enche minha vida com teu Espírito Santo. Não há oração mais forte do que essa. O louvor e a adoração são outra chave que você não pode ignorar. Em Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19, somos chamados: não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão,
mas sejam cheios do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor no coração de vocês. Quando você louva, você não está só cantando músicas, você está abrindo um canal para que a glória de Deus flua para você. A história está cheia de exemplos. Em 2 de Crônicas, capítulo 20, o povo de Judá venceu seus inimigos ao louvar a Deus. O louvor libera o poder do Espírito Santo como nada mais. Também há a obediência, um ato de amor que alinha sua vida com a vontade de Deus. Em Atos, capítulo 5, versículo 32, diz: Nós somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo, a quem Deus deu aos que lhe obedecem. Se você quer que o Espírito Santo viva em você, deve andar nos caminhos dele. Isso significa dizer não ao pecado e sim à santidade. Não apague a voz dele, como avisa 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Ao invés disso, escute-o e siga-o. Pense assim. Abrir as portas ao Espírito Santo é como arrumar sua casa para um convidado especial. Você limpa a bagunça, o pecado, você abre as janelas, a oração e o louvor, e o convida a entrar, a entrega. E quando ele chega, não vem de mãos vazias, ele traz consigo todo o poder, a paz e o propósito que você tanto deseja. Não é isso que você quer para a sua vida? Agora, deixe-me te contar o que acontece quando você abre essas portas. Sua vida se transforma de maneiras que você nem consegue imaginar. Não estou exagerando. Estou falando de benefícios tão reais, tão visíveis, que vão mudar a forma como você encara cada dia. Quer saber quais são? Aí vão. Primeiro, você tem paz e alegria que o mundo não pode tirar. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esta não é uma paz frágil que depende de como as coisas estão, é uma paz funda que permanece mesmo no sufoco. É uma alegria que não se apaga porque não vem de fora, mas do Espírito que vive em você. Segundo, você recebe força para vencer. Em Romanos, capítulo 8, versículo 13, lemos: Porque, se viverem de acordo com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Você briga com o pecado? Sente que as tentações te puxam para baixo sempre? O Espírito Santo é sua força, sua arma secreta para quebrar essas correntes e viver em vitória. Terceiro, você tem orientação clara. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? O Espírito Santo é sua bússola, te guiando com sua voz suave, mas certa, para o propósito que Deus tem para você. Quarto, você é equipado para servir. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, se fala dos presentes do Espírito: profecia, cura, línguas, sabedoria e mais. Estes não são prêmios para se mostrar, são ferramentas para ajudar os outros e dar glória a Deus. Com o Espírito Santo, você não só sobrevive, você causa impacto no mundo. E, por último, você tem segurança eterna. Em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Isso significa que o Espírito Santo é sua prova de que você pertence a Deus agora e para sempre. Esses benefícios não são promessas vazias, eles mudaram vidas ao longo da história. Pense nos seguidores transformados de covardes em heróis pelo Espírito. Pense nos avivamentos que sacudiram nações inteiras. E agora pense em você. Você não quer isso para a sua vida? Chegamos ao fim desta mensagem, mas o que fizemos juntos não é um ponto final, e sim uma porta que se abre para uma vida nova, cheia de energia e de propósito. Abrir as portas ao Espírito Santo não é um evento isolado, um ritual rápido ou uma caixa que você marca para se sentir bem por um momento. É um compromisso vivo, uma escolha que você refaz toda manhã, uma jornada que te convida a mergulhar mais fundo no coração de Deus. É decidir, dia após dia, viver em oração, em louvor, em obediência e em uma entrega total que transforma não só o seu interior, mas tudo ao seu redor. Permita-me ser honesto com você. Este não é um caminho para os mornos ou os indecisos. Quando você abre as portas ao Espírito Santo, você se compromete com uma aventura que nem sempre será fácil.
Haverá momentos em que você se sentirá desafiado, em que seus medos serão testados, em que será pedido para você deixar para trás o que você pensava que te definia. Mas aqui está a beleza de tudo isso. Em cada passo dessa travessia, você não estará sozinho. O Espírito Santo será seu guia, sua força, seu consolo e seu fogo interior. E eu te garanto que não há recompensa maior nesta vida do que acordar todo dia sabendo que você está andando no centro do plano de Deus para você. Talvez você se pergunte: e se eu não estiver pronto? E se meus erros de antes ou minhas dúvidas de agora me desqualificam? Escute isto com atenção. O Espírito Santo não vem a você porque você merece, ele vem porque Deus te ama. Ele não busca sua perfeição, mas seu coração que quer. Na Bíblia, em 2 Coríntios 12:9, Deus nos diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Suas quedas, suas lutas, suas perguntas, entregue-as a Ele. Elas não são barreiras, são a tela em branco onde o Espírito Santo vai pintar uma obra-prima de resgate e força. Agora, quero que você faça algo comigo. Feche os olhos por um segundo e imagine sua vida transformada pelo Espírito Santo. Imagine que é 1 ano depois deste momento. Você se vê cheio de uma paz que as circunstâncias não explicam, uma alegria que brilha mesmo nas tempestades, uma força que te leva a superar o que antes te paralisava. Imagine 5 anos para frente, correntes quebradas, relações refeitas, um propósito claro que dá sentido a cada escolha que você faz. Agora imagine 10 anos mais, uma vida que deixou marcas, que inspirou outros, que mostrou a glória de Deus de um jeito que você nunca achou possível. Essa vida não é um sonho distante. Está ao alcance da sua mão, esperando que você diga sim hoje. Mas imagine também o outro lado da moeda. Imagine que você continua sem tomar essa decisão, que você deixa o barulho do mundo abafar este convite. Imagine uma vida onde você carrega seus próprios pesos, onde você luta para achar sentido, onde as promessas de Deus ficam como ecos distantes que você nunca tomou para si. É isso que você quer para você? Uma vida pela metade, quando você poderia ter uma vida em excesso? Eu não creio que seja assim. Há um fogo em você, uma ânsia por algo maior, mais fundo, mais eterno. E essa ânsia tem um nome. É o Espírito Santo te chamando, esperando com paciência sem fim que você abra a porta e o deixe entrar. Hoje, aqui e agora, eu estou te desafiando a não deixar este momento passar. A Bíblia nos avisa em Hebreus 3:15. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Este é o seu dia, seu instante de graça, sua chance de dar um passo que vai mudar tudo. Não adie para amanhã. O amanhã é um luxo que nem sempre temos. O que você está esperando? O momento perfeito? Esse momento é agora. Um sinal mais claro? Esta é a sua prova. Eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Respire fundo, feche os olhos e ore do fundo do seu ser. Senhor, eu quero mais de ti. Quero que teu Espírito Santo invada minha vida, que me guie, que me transforme. Eu me entrego a ti por inteiro, com minhas qualidades e meus defeitos, e te peço que faças tua morada em mim. Você não precisa de palavras difíceis. Deus não está olhando sua eloquência, mas a sinceridade da sua alma. E quando você orar, tenha fé. Acredite que Ele te escuta, que Ele responde. Porque o próprio Jesus prometeu em João 14:16-17 que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Mas não pare aí. Esta mensagem não é só para você, é para o mundo em volta. Há pessoas na sua vida, parentes, amigos, até estranhos, que estão famintos por essa verdade, que precisam desesperadamente da esperança e da vida que o Espírito Santo traz. Não guarde este presente só para você. Compartilhe. Convide-os a abrir suas próprias portas. Seja um farol de luz em um mundo que muitas vezes se sente escuro e perdido. Juntos, podemos fazer parte de algo muito maior, um despertar, um movimento, uma onda de transformação que leva o reino de Deus a cada canto da terra. E se há uma verdade que quero que você grave no coração, é esta. O Espírito Santo não é um troféu que se ganha com esforço, é um presente que se recebe com humildade. Você não tem que ser perfeito, não tem que ter todas as respostas. Você não tem que resolver sua vida primeiro. Você só tem que estar disposto a dizer: sim, Senhor, entra. Então, você está pronto?
Está pronto para deixar para trás o que é comum e abraçar o que é fora do comum? Faça isso agora. Abra seu coração, levante suas mãos, faça essa oração e deixe o Espírito Santo te envolver com seu amor, seu poder e sua presença. Este é o começo de algo novo, algo eterno, algo que vai mudar sua vida para sempre. Não espere mais. O Espírito Santo está à porta, batendo. Você vai deixá-lo entrar? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa para a gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.